Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Marcos, capítulo 8, dos versículos 14 ao 21. É a passagem onde Jesus fala sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Ele sobe ao barco junto com os discípulos, todos no barco, e os discípulos tinham esquecido de levar pão para a viagem. Havia somente um pão aqui, o texto bíblico nos relata. E quando eles discutiram isso, lembraram-se dos pães que haviam esquecido, Jesus diz: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E os discípulos ficaram se perguntando ali, discutindo, tentando entender o que Jesus queria dizer com essa afirmação. Aqui diz no 16 que os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não temos pão. E Jesus corrige logo depois os discípulos, Por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem, não entendem o que eu disse? Porque são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles respondem 12. E aí na sequência aqui Jesus pergunta uma outra vez acerca de uma outra situação onde ele multiplica 7 pães e desses 7 pães 4.000 pessoas são alimentadas e ainda sobram 7 cestos cheios. Jesus alerta eles aqui do seguinte, ele diz: olha, vocês não devem se preocupar com a comida. Veja, eu multipliquei os pães. Eu fiz o milagre. Então, essa não deve ser a preocupação de vocês. A preocupação de vocês deve ser tomar cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E Jesus aqui parece, de certa forma, perder um pouco a paciência com eles, porque eles ainda estavam apegados às coisas deste mundo aqui, às coisas materiais, como até nós temos aqui frisado, dito e repetido algumas vezes nos nossos evangelhos diários. Nós somos seres humanos, nós estamos no mundo palpável, no mundo real, no mundo das sensações, onde nós tocamos, nós vimos, nós sentimos as coisas, inclusive sentimentos por outras pessoas, etc. Então nós somos propensos a cair no erro aqui dos discípulos e a questionar o seguinte: puxa vida, o que vai ser de mim amanhã? O que vai ser de tal situação? E nos preocuparmos muito com as coisas, e nos preocuparmos muito com as pessoas, e esquecermos de que há um Deus, há um Cristo que nos salvou, que tem poder sobre todas as coisas. Nós devemos entregar as coisas a eles. O fermento dos fariseus era o ensinamento dessa realidade nossa aqui, da lei, do sim ou do não, do certo e do errado, da coisa engessada. Era o ensinamento onde você alcançava a graça, você se salvava, você agradava a Deus pelos seus atos, por aquilo que você fazia ou deixava de fazer, por cumprir determinada coisa ou não. E Jesus alerta para os discípulos aqui: olha, esqueçam das coisas desse mundo, descansem em mim. Lembrem-se que eu multipliquei pães em 2 oportunidades. Ele pede aqui que os discípulos respondam, sobre essas 2 oportunidades. Ou seja, ele chama a atenção. Ele fala: lembra lá de quando eram 5 pães e 2 peixinhos? Então, quanto sobrou? 12 cestos cheios. Lembra lá de quando eram 7 pães? Quanto sobrou? 7 cestos cheios. E milhares de pessoas foram alimentadas de maneira miraculosa nos 2 episódios. Então Jesus está chamando a atenção deles aqui: olha, esqueçam do fermento dos fariseus, esqueçam das coisas deste mundo. Não é que nós vamos esquecer e vamos deixar de fazer as coisas, vamos deixar de viver a nossa vida aqui, não é isso. Mas é descansar as nossas preocupações em Cristo. E quando ele fala do fermento dos fariseus, ele está dizendo assim: olha, aqui eu vim trazer vida. Então não é mais cumprir regrinhas,
que te fará ser aceito ou não por Deus. O que te fará ser aceito por Deus é a crença em Jesus Cristo, é a manifestação de Cristo em sua vida. O fermento dos fariseus é algo que vai diametralmente fica diametralmente oposto a isso. O ensinamento dos fariseus era um ensinamento puramente mundano. Não que fosse errado exatamente cumprir aquelas regrinhas deles. Eles cumpriam a lei muito bem, mas o coração deles não estava centrado em fazer as coisas para agradar a Deus, e sim fazer porque deveria ser feito. Então essa é a chave que deve ser virada na nossa cabeça. Nós vivemos uma vida de obediência a Deus. Nós vivemos uma vida de imitação de Cristo no nosso dia a dia. Nós vivemos uma vida de serviço na nossa igreja, onde nós fazemos as coisas na nossa igreja por amor a Cristo. Nós vivemos uma vida de obediência a Jesus, no sentido tanto do serviço, como eu falei, e de pregar o Evangelho por amor a Cristo. Ou seja, nós frutificamos de Cristo em nossa vida por amor. Eu não deixo de fazer alguma coisa ou faço porque eu sou cristão. Eu faço as coisas por amor a Cristo, porque Ele toca meu coração para que eu faça. Eu prego a mensagem porque eu amo tanto a Cristo que eu quero obedecê-lo para aquilo que Ele me chamou, para aquela missão que Ele me deu. Ele falou, olha, agora você é parte da minha família. Então vá para os que não conhecem e mostre a eles como é fazer parte dessa família. E traga essas pessoas para dentro dessa família. Essa família se reúne nas igrejas. Essa família é a igreja. Então, está aí, o fermento dos fariseus não era isso. Era o fazer por fazer. Era a vida morna, de mornidão. Uma vida que nós não podemos ter. Muitas pessoas estão nas igrejas desanimados ou são simplesmente espectadores de cultos. E isso não está certo, porque o cristão precisa frutificar. E frutificar é servir na casa de Deus, é servir na família de Cristo, é pregar o Evangelho, é estar atento às oportunidades, é pedir com fé que Cristo nos capacite a cumprir a missão que Ele nos deu. Muitas vezes nós nos sentimos tímidos e incompetentes até para cumprir isso, mas devemos ter fé, a fé que move montanhas, como nós temos dito muito aqui na igreja, que nos leva a acreditar que o impossível pode ser feito, como Jesus chama a atenção deles aqui. Vejam só, o impossível foi feito. Milhares de pessoas foram alimentadas com apenas 7 pães. E Jesus faz com que eles digam isso. Quantos cestos cheios de pedaços de pães vocês recolheram? E eles respondem, 7. Então, é munido dessa fé que você deve orar a Deus para que Ele te capacite a cumprir a missão dada por Cristo. Então, que nós não sejamos contaminados pelo fermento dos fariseus. Que nós estejamos apegados a essa palavra viva, de viver o serviço na casa de Deus, de estar levar, melhor dizendo, a mensagem de Cristo às pessoas que precisam ouvir. Que nós deixemos de lado as doutrinas estranhas, nós deixemos de lado as visões, aqueles que têm revelações, que predizem o futuro, porque muitas vezes esses são ensinamentos dos fariseus também. Nós não estamos aqui neste mundo para predizer o futuro uns dos outros, nem para ter essas experiências que, veja só, Cristo nunca determinou que nós tivéssemos, embora algumas pessoas sejam usadas dessa maneira e nós acreditamos nisso, mas são situações de extrema exceção. Cristo nos chamou aqui para a grande comissão, pregar o Evangelho. E o serviço na casa de Deus também é uma forma de pregar o Evangelho. E é isso que nós devemos nos ater, e não aos fermentos dos fariseus que continuam sendo colocados na massa. Jesus fala que um pouco de fermento leveda a massa. Ou seja, estraga o bolo, estraga o pão. Então, que nós não permitamos que esse fermento atinja-nos, a nós, atinja nossas vidas, para que nós estejamos aqui, centrados em Cristo. Deus abençoe você. Até amanhã.